Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Livros na Carreira. Também aqui na Digital Edu, na série Conexão para Esporte. Aqui é uma iniciativa conjunta entre o podcast Livro na Carreira e também a nossa série famosíssima aqui, que começou já no segundo episódio da Digital Edu, a maior plataforma de conhecimentos em tecnologia, liderança, gestão. E nessa parceria a gente traz aqui autores que são referência da editora Brassport. E hoje eu recebo aqui o autor desse livro aqui, ó, super livro, Cybernauta. Você deve saber bastante que segurança da informação é um dos maiores desafios das empresas, não é verdade? Aliás, pensa na sua vida pessoal. Você já percebeu que invasão de sistemas acontece nas empresas há muito tempo? Agora, existem golpes que acontecem na vida de qualquer pessoa, seja uma pessoa até adolescente que já tem acesso a qualquer sistema, né? Seja no WhatsApp, seja no Pix. Acontece também muita tentativa de ataque para pessoas que trabalham em empresas e que têm lá os acessos privilegiados. E é interessante que quando a gente fala de segurança, o maior problema é na conscientização das pessoas. A segurança da informação, inclusive, requer ferramentas, processos, mas a parte humana é o maior problema. A gente até fala há muito tempo já que o elo mais fraco da segurança da informação é a pessoa, são as pessoas. E nesse livro aqui, o autor ele traz uma visão muito interessante para ajudar na conscientização desde pequeno. Porque a conscientização não pode esperar a pessoa ficar adulta e trabalhar nas empresas. Então, esse livro aqui ele é incrível por isso. Ele traz uma abordagem que pode e deve ser trabalhada desde cedo nas casas, nas escolas. Esse livro, inclusive, a gente tem um orgulho enorme de ter lançado pela editora Brassport. Ele tem uma diagramação totalmente diferenciada, ele tem aqui uma história real de como a segurança da informação deve ser tratada desde cedo. Mas, melhor do que eu, vou te apresentar daqui a pouco aqui o nosso grande autor, que trouxe essa iniciativa incrível aqui. Mas antes, eu queria destacar também que as empresas hoje, elas têm um desafio enorme de conscientizar os seus colaboradores da segurança da informação. Então, fica o convite aqui. Você que é pai, que é mãe, que é líder, que é colaborador de empresa, o nosso autor vai trazer insights que, mesmo o livro tendo como base inicial crianças, você pode aplicar hoje, como pai, como mãe, como orientador, como líder. Só para a gente fechar aqui uma consideração que eu fiz até no evento há 2 semanas aqui no Rio de Janeiro, você já percebeu que os bandidos, por exemplo, que explodiam caixa eletrônico, aqui no Rio de Janeiro tinha muito isso, né? Você via de tempo em tempo, de madrugada, os bandidos iam lá e, bum, explodiam caixa eletrônico para roubar dinheiro. Eles não fazem mais isso. Eles fazem através disso aqui, ó, celular, através de sistemas. Então, a conscientização da segurança da informação é muito, mas é muito importante. E é isso que você vai aprender agora. Se você está ao vivo no nosso LinkedIn, se você está ao vivo na Digital Edu, ou se você vai assistir depois dessa gravação, aproveita, pega esse link e manda para as pessoas que com certeza serão beneficiadas com esse conteúdo. Mas deixa eu então apresentar aqui o nosso autor. Ele daqui a pouco vai entrar aqui do meu ladinho. A ideia desse livro, então, ela foi desenvolvida, foi pensada pelo Daniel. O Cybernauta, né, é uma história que une aventura e educação digital para ajudar crianças a entenderem desde cedo como navegar com segurança no mundo online. Eu falei, os bandidos não estouram mais caixa 24 horas, você não vê assalto em banco físico mais, você vê acesso via sistemas, e a conscientização desde sempre é muito importante. O Daniel Meirelles, ele é gestor sênior de tecnologia com mais de 20 anos de experiência em segurança da informação e atuação destacada no setor financeiro brasileiro, com passagens por empresas como BTG Pactual, XP Investimentos e Austral Seguradora e Resseguradora.
Ele é especialista também em transformação digital, inteligência artificial e generativa pelo MIT e certificado também de Cybersecurity pela ISC2, que é uma referência aí desse tema no mundo. Daniel, primeira coisa, meu amigo, muito obrigado aqui pela tua presença, direto Obrigado, aqui dos Luiz. nossos estúdios da Editora Brasport. Primeiro, quero também te parabenizar mais uma vez por esse super lançamento, e você é muito ativo nas redes sociais, a gente vai falar um pouco disso também, nessa iniciativa. Já te apresentei um pouquinho, mas fala um oi para a nossa audiência e fala um pouco mais da sua trajetória, meu amigo, bem-vindo. Muito obrigado, Muniz. Muito legal estar aqui, poder falar um pouco, né, sobre o livro. Sempre bom falar sobre o livro. Bem, vou me apresentar, eu sou Daniel, você já trouxe um pouco do meu currículo, mas eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia desde que eu me entendo por gente, né? Eu me encontrei na área de tecnologia com 16 anos, tive essa sorte, né, de encontrar a minha vocação muito novo, né? E a partir disso eu me desenvolvi na área de segurança e naquela época informática, né? Lá desde do começo, lá nessa época do Windows 95, e aí, bem, fui avançando conforme também o passar do tempo, e eu encontrei na área de segurança uma paixão, né? Na verdade, acho que para mim tudo começou do ponto de vista profissional com a curiosidade de conhecer como funcionam os sistemas de segurança. E a partir disso eu desenvolvi minha carreira. O cibernauta, ele é o fruto disso, né? Eu sempre tive muita dificuldade, eu e quem trabalha com tecnologia, de contar até para os familiares o que faz, né? O que a gente faz é tão difícil explicar isso, e acho que começou muito com essa curiosidade, assim, de poder melhorar, explicar um pouco o que eu faço, né? Então eu já tinha ali uma ideia de que no futuro, em algum momento, eu pudesse escrever um livro, mas no ano passado eu tive essa ideia, né, do cibernauta, e no final do dia, como eu disse, assim, a ideia era poder contar para minha família um pouco mais o que eu faço, mas também despertar a sensibilidade do tema dentro da minha casa para os meus filhos, né? A Júlia acabou de fazer 16 e o Joaquim tem 7, vai fazer 8 daqui a pouco. Então, é complicado, é um desafio. Eu não consegui imaginar uma forma melhor, um vetor melhor de informação do que um livro infantil, e eu acho que foi uma decisão acertada, porque, bem, através aí da nossa parceria, né, da parceria com a Brasport, o que a gente vem percebendo é que essa mensagem está ecoando por aí. As pessoas percebem o valor, né, de se falar de segurança da informação para o público que é mais vulnerável, né? Em empresa a gente tem muito isso, né, de focar para a vulnerabilidade, descobrir vulnerabilidades antes dos atacantes, a gente ter tempo de corrigir. Mas quando isso acontece dentro da nossa casa, a vulnerabilidade tem outro impacto. Então, o cibernauta é isso, ele é fruto de uma vontade, de uma iniciativa de sensibilizar o tema dentro da minha própria casa. E está ecoando por aí. Muito bom, muito bom. E é interessante isso, né? A gente vê escolas se interessando pelo Sim. livro, empresas também. E quando a gente faz um exemplo concreto, né, o Daniel, você é um profissional de referência em segurança da informação, uma visão muito técnica, mas você teve essa sacada de trazer uma linguagem mais natural para uma criança, para os seus próprios filhos. Exato. E eu achei muito interessante que o livro também tem atividades, está Sim. bem colorido, ele tem personagens, está muito bacana, Sim. né? Eu tinha essa preocupação em buscar exercitar. Nas empresas a gente faz isso, né? O teste de phishing é basicamente isso. Você vai lá, propõe um teste, as pessoas que não desconfiaram daquilo, elas passam por um treinamento, enfim, aí começam a perceber quais foram os indicativos ali que aquela mensagem era fraudulenta. No caso do livro, acaba sendo mais complexo fazer esse tipo de coisa, mas no livro a gente acho que teve essa sacada que foi interessante, que foi, uma vez que o tema do livro é senha, e a gente traz ali, né, na história uma sensibilização para esse tema senha, buscar que as crianças pudessem exercitar a criar sua própria senha. E isso, bem, é uma das coisas que a gente tem recebido com feedback mais positivo, que é a percepção de que aquilo que é aprendido de uma forma ali totalmente lúdica, uma história, né, ainda assim fica um conhecimento. E esse conhecimento ele fica muito por conta dessa aplicação, né? Porque uma coisa é você receber a mensagem, outra coisa é você ter que praticar aquilo que você acabou de receber. Então isso acaba permanecendo mais como um conhecimento, que é o grande objetivo. No final do dia a gente quer que as crianças aprendam sem perceber. Legal. E isso é interessante, tem até uma reportagem que saiu esses dias, uma pesquisa, de que quando a gente escreve, a gente absorve mais o conhecimento e Sim, mais áreas do cérebro estão trabalhadas. Então, essa sacada de vocês de colocar atividade prática desenvolve essa habilidade nas crianças, que às vezes ficam um pouco perdidas nesse mundo digital, né, Daniel? exato.
E o que você falou, é uma história que fica fixada na cabeça das crianças e elas vão usar isso para a vida, né? Isso que é legal. Com certeza, acho que quanto antes, né? Uma vez que as crianças têm um nível de acesso que chega para a gente, assim, vou me colocar numa geração próxima a sua e vice-versa, a gente não tinha esse acesso da forma como tem hoje, né? Então, tá tudo dentro do bolso, a gente consegue acessar tudo de uma forma muito fácil. Então, faz sentido a gente esperar que essas crianças aprendam sozinhas como lidar nesse universo tão complexo, né? Então, eu acho que o Cibernauta existe porque precisava existir alguma coisa que endereçasse esse tema, obviamente de um jeito super leve, né, que seja divertido. Eu venho muito dessa questão de ser um leitor de quadrinhos e tudo mais, então, assim, as minhas próprias referências estão muito aí, né, não só porque eu escrevi o livro, mas o Gabriel ilustrou, e a gente fez um trabalho muito de parceria de buscar conectar muito bem essa linguagem escrita e visual. E eu acho que a gente foi muito bem nisso, porque todos os feedbacks falam muito sobre isso, sobre como as crianças estão se identificando com os personagens, né? Então tem o que gosta mais de um personagem, outro gosta mais de outro. Essa questão da Lumi também, poder trazer uma personagem que representasse a inteligência artificial, que é um tema super na moda, que também já chegou até as crianças, né? Porque tem crianças usando vários LLMs aí para estudo e tudo mais. Foi uma forma também de, como eu falo, encapsular um pouco desse conhecimento e do mundo real, né? Hoje não dá mais para fugir desse tema. Crianças cada vez mais cedo têm celular, tem pesquisas que trazem números que são bem grandes assim do ponto de vista de acesso, né? A gente usa muito a Kids como uma pesquisa de fonte de estudo. Crianças de 6 a 8 anos, mais de 90% delas utilizam celular. E estão nas redes, né? Então, assim, isso traz para a gente uma necessidade de observar isso com calma, assim. As crianças estão consumindo de que forma, sozinhas, com que tipo de orientação, né? Imagina, né, você dá um celular que tem tanta informação para alguém que ainda não está, até do ponto de vista neurológico, preparado para isso, é algo que precisa ser discutido. Então, o Cibernauta, ele vem muito nesse aspecto, né? Você vê que tem uma preocupação técnica do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento da criança, mas no final do dia isso aqui é uma história, então a gente quer que as crianças leiam a história. E se divirtam, né? E se divirtam também, né? Tem Exatamente. isso. Vejam a parte gráfica e a diversão, como você trouxe, da história. Todo o resto, a gente busca trazer cada vez mais realidade, misturando com esse universo de fantasia, mas que o que fica de verdade é essa conexão das crianças com a história dos personagens. A gente tem muito essa preocupação de fazer com que elas se identifiquem, né? Não à toa que cada personagem é um indivíduo totalmente diferente, mas eles, mesmo sendo completamente diferentes, quando eles estão juntos, eles compõem uma equipe que é muito mais forte do que cada um individualmente, né? E trazendo também esse senso de coletividade, do trabalho em equipe, que é um fator também muito importante para o desenvolvimento da carreira, né, de todo mundo. Pô, muito bacana você ter tocado nesse assunto, né? Porque cada vez mais ninguém faz nada sozinho. Então, o livro ainda destaca isso. Tem uma equipe, e a gente vai aprofundar daqui a pouco aqui os personagens, mas tem uma equipe que trabalha em conjunto. E aí, relembrando aqui uma coisa, o Daniel, a gente, na Brasport, já tem mais de 30 anos, e a gente lança referências no mercado, né? Então, na segurança da informação, por exemplo, nós temos livros de proteção de segurança, livros que são fundamentos da segurança, tem ali crimes cibernéticos, mas faltava isso, um livro que ajudasse os pais, os líderes e crianças também a pensar desde o início. E deixa eu dar um exemplo, aconteceu esses dias lá em casa, eu tenho 2 filhos também, o Lucas tem 15 e a Luísa tem 11. E muito interessante que, tentando conscientizar a questão de educação financeira, a gente abriu uma conta digital para os dois, para eles mesmos tomarem conta. Aí tá bom, eles têm acesso, eles fazem Pix, olha isso, a Luísa de 11 anos. E semana passada, ela quis ir com uma amiguinha fazer uma compra do lado da escola, que é do lado de casa, aqui na Zona Sul, e aí ela foi lá e pagou no Pix. Ela se sentiu empoderada para fazer um pagamento lá do lanche dela. Só que ela não tinha consciência de que
alguém podia estar olhando, roubar o celular dela, né? A gente sabe que Com existe certeza. esse risco. Então, a conscientização, muitas das vezes nós pais, a gente não pensa. Então, esse livro, ele fica o recado para a nossa audiência, ele vai trazer esses insights, inclusive, às vezes, da senha segura que os funcionários não usam na empresa, né, Daniel? Porque Sim. a gente fala de criança aqui, mas tem coisas aqui que até adulto, quando lê, fala, opa, eu estou vacilando nesse negócio de senha, né, meu amigo? Olha, isso é engraçado, né? A gente vem recebendo feedbacks surpreendentes. Teve um evento que a gente fez em que a filha, depois de ouvir falar sobre cibernauta e a história, falou: pai, a gente tem que ir para casa para trocar a senha da nossa mala. Olha isso. Porque provavelmente veio aquela senha padrão ali e o Padrão. pai não mexeu Olha nisso. que interessante. Despertar essa consciência. Você falou essa questão da avaliação, né, da criança sobre aquilo que ela está exposta. Educação financeira é algo super importante, ajudar as crianças a se desenvolverem sobre todos os aspectos, sejam eles pedagógicos, educacionais, físicos, tem muita coisa. Mas o fato não tinha até então algo que trouxesse o tema da segurança da informação especificamente para esse público, né? É verdade. A gente percebia isso, né? Como era um gap, né? Tinha uma lacuna que precisava ser preenchida. O Cibernauta ele foi desenvolvido para isso, não com esse propósito, mas que naturalmente acabou ocupando essa lacuna. A gente vê muitas escolas, né? Já há bastante tempo focando em idiomas, que é super importante, focando em informática e depois, né, mais voltado para tecnologia, que também é fundamental. Ultimamente, muitas escolas com matérias de robótica, que também é super legal, né? A criança vai lidar ali com programação, e a gente vem estudando bastante sobre esse tema. O tema de segurança, ele é quase que uma matéria ou um momento onde isso é debatido, conversado, transferido para as crianças dentro de uma matéria maior. Mas a segurança ainda não é vista, de uma forma geral, com esse nível de importância, assim como todas essas outras matérias. Então, assim, no mundo real, a gente percebe que essa tática não funciona. Você precisa abordar a segurança cada vez mais. As empresas vêm tratando segurança agora desde o início, né, do desenvolvimento dos seus produtos, e alguns anos atrás o que a gente via era, lança o produto, depois vem a área de segurança, vai avaliar, vai ver como está, se está maduro ou não, mas já está lançado. Então, assim, e aí o tempo que você vai levar para avaliar essa maturidade do seu produto, eventualmente vai ser o mesmo de um atacante que está pela internet e fazendo isso, às vezes, até melhor do que você. Então, você percebe a forma como a gente, aí, como sociedade mesmo, né, lida com o tema de segurança, precisa mudar, porque a abordagem ela não é mais bem sucedida. Né? Quem não recebe aqui diariamente aquelas ligações, né, tentando te sensibilizar, passar algum tipo de dado, ou alguma coisa do tipo, isso, assim, no final do dia é o crime organizado, né, buscando explorar vulnerabilidades, principalmente, né? Quem está nessa faixa de maior vulnerabilidade? Crianças e idosos. E esse feedback também de idosos com relação ao Cibernauta é muito legal, né? Porque é um livro que tem um público-alvo voltado para crianças, e além da mensagem também conectar muito com pais e adultos de uma forma geral, os idosos também estão vendo o Cibernauta uma história divertida e conceitos que eles precisam ouvir. Assim, acho que é nossa missão, né, da nossa geração, também apoiar os idosos no uso da tecnologia e em conscientização de segurança. Eles já apoiaram a gente em tanta coisa ao longo do tempo, então acho que a gente precisa retribuir isso também. Cara, tem tanta coisa legal para a gente falar do livro, se tu não me parar, Não, vou tá falando ótimo. aqui. E você falou um público, Daniel, que realmente, às vezes, a gente deixa de lado, que é o público mais idoso, Sim. que não viveu, né, na essência essa transformação digital, essa loucura toda, mas que é impactado. E aconteceu, você vê, o meu sogro, ele teve um golpe, né, que ele perdeu um dinheiro Sim. por falta de conscientização digital. Exato. Então, realmente, é um perigo. Eu mesmo, você falou de ligação, eu quase caí, Daniel, quase assim, e me ligaram sabendo meus dados, que só o banco sabe, eu não sei como eles pegaram. Eu sei que eu estava quase trocando a senha online com a pessoa e a pessoa ia ter acesso à minha senha. Na hora me deu um clique, aí eu cancelei a ligação e mudei a senha de novo. Então, parece que está longe, assim, a gente vê às vezes na televisão, né? Ah, pô, a pessoa boba caiu. Não, pessoas
preparadas também caem nesses golpes, né? Olha, isso que você falou é uma coisa que eu venho cada vez mais observando. A gente tem a tendência de culpar a vítima do golpe, É, né? O que é totalmente errado, porque no final do dia, se um golpe for bem feito, ele não parece que é um golpe. E é feito justamente de propósito para que ele consiga ter o máximo de impacto, o máximo de acesso, né? E no final do dia, hoje, inclusive com as criptomoedas, no final do dia, transformar isso em dinheiro de fato, né? Que era uma dificuldade. Você falou do banco, né? Antigamente iam roubar banco. Hoje em dia, o ladrão não precisa se expor a isso, né? Ele consegue fazer isso através de uma forma de sensibilização das pessoas, através de golpes, e com muito êxito, né? A gente vê o crescimento exponencial do crime via internet no mundo, né? Não é só no Brasil, e isso vem chocando a todo mundo. Eu acho que a contrapartida que principalmente nós, profissionais de segurança, precisamos, né, dar aqui, não só para as empresas, mas acho que para a sociedade de uma forma geral, é empoderar essas pessoas com conhecimento. Porque a partir do momento que você teve o clique de desconfiar, se você não tivesse passado por todos os treinamentos e toda a experiência que você tem, provavelmente você seria mais uma vítima, mais um da estatística é, aí. é verdade. E aí você falou outra coisa também lá, eu vou deixar uma mensagem para a nossa audiência aqui, a gente tem na nossa audiência líderes de tecnologia, empreendedores, Daniel, mas também a gente tem pais e mães aqui, eu queria deixar uma mensagem forte aqui, que o Daniel falou, que é o seguinte: por que não você levar para a escola dos seus filhos, para as escolas que você conhece, esse livro aqui? Ó, aproveita, inclusive a gente está com uma possibilidade diferenciada na editora Brasport, do livro sendo adotado pela escola. A gente pode fazer algum movimento, levar até o Daniel aí na escola, fazer uma palestra. Já tem escolas que estão adotando esse livro. E você falou uma coisa Sim, muito interessante, Daniel. Realmente há uma discussão sobre a educação no mundo atual, né? Por exemplo, essa questão educação financeira, robótica, tecnologia, empreendedorismo, sim, legal. Existe um gap aí, uma necessidade que estão se trabalhando, mas não se resolveu. Agora, a segurança nas empresas, por exemplo, a gente tem o security by design, que é pensar na sim, segurança desde o início, você comentou. sim, E nas empresas, as mais avançadas nesse tema, por exemplo, bancos, essas empresas financeiras, elas têm uma pessoa de segurança da informação no board lá, pensando nisso. E nas escolas está faltando isso. Então, queria que você, já começando aqui a trazer esse tema para as escolas e sim. para as crianças, você podia falar um pouco mais quem é um capitão quebra-senha e o que ele representa no mundo digital. Vamos lá. Capitão Quebracinho é o nosso vilão, né, como o nome já subentende do livro, numa história heróica a gente precisava também, né, de um vilão forte, um vilão que de fato trouxesse dificuldade para que os heróis pudessem transpassar essa barreira. E a gente teve muito cuidado, né, inclusive eu agradeço aqui todo o time, né, depois que eu comecei, né, tive essa ideia de escrever o livro e fui desenvolvendo, o Eduardo Argolo entrou aqui no projeto comigo. Hoje o Cibernauta é um projeto nosso, a gente desenvolve esse projeto com uma parceria mesmo. E, bem, obviamente, por ser de tecnologia, o Argolo é um economista, a gente teve muita humildade em reconhecer que precisava de uma equipe pedagógica que pudesse ajudar a gente no Muito bom, projeto. muito bom. Então, eu agradeço muito. A Cristina Maldonado foi minha professora da MIT, trouxe muitos insights para o livro. A Ana Viana está aí dentro da nossa equipe, a Mari também, são pedagogas e trabalham diretamente nesse universo de escolas e trazem para a gente insumos e possibilidades. A gente começa a modelar o livro de uma forma com que ele, de fato, respeite, né, todos esses pilares que a gente tem que são fundamentais, desde o conhecimento técnico até as questões pedagógicas que a gente não se atreve por não ser da área. Mas o Quebra-Senha ele teve muito cuidado na composição, porque a ameaça na internet não tem rosto. É, E a gente não queria personificar essa ameaça, porque senão para a criança ela vai subentender que é uma ameaça tem determinadas características, quando na verdade não pode ter. A ameaça, muitas das vezes, são pessoas que estão dentro da própria confiança da criança. Isso é uma coisa muito séria, a gente vem tendo acesso a casos cada vez mais absurdos, né, de como as crianças acabam ficando fragilizadas, seja no ambiente digital ou físico, por conta dessas ameaças. Então, a gente queria, de alguma forma,
trazer essa possibilidade de que o vilão fosse algo facilmente compreensível para a criança, com uma ameaça que pode ser absolutamente qualquer pessoa. Por isso que o Quebra-Senha tem essa postura imponente, e no nome já tem capitão, porque a gente queria dar uma alta patente para que ele já tivesse isso de largada, né? A partir da construção do personagem, mas ele representa essa ameaça sem rosto. Na nossa história, né? Ele entra num contexto cotidiano. Isso era muito importante também, que as crianças percebessem que essa história ela mistura muitos elementos de fantasia, mas elementos da vida real. Então, quando, bem, quem ainda não teve a oportunidade de ler, né, dê uma olhada ali a história começa com um dia normal numa escola. O Capitão Quebra-Senha é a ameaça que se impõe naquele cotidiano das crianças, e a partir disso, ainda bem que a gente tem Cibernauta e equipe para combater. Então, o que eu acho que tem de mensagem, né, que a gente pode aprofundar, né, e falar sobre esse personagem, é o quanto a ameaça da internet é algo sério, que impõe impactos sérios e cada vez mais perceptíveis na vida de todos nós, né, mas com essa poesia por trás, né, de que pode ser, de fato, qualquer pessoa, e uma vez que você está exposto a um ambiente online, precisa desconfiar. O Quebra-Senha, ele traz essa necessidade da desconfiança, né? Obviamente que tem uma característica dele que você já olha e percebe, oxa, parece um vilão isso aqui, mas que bom, as crianças precisam desconfiar, achar que é um vilão mesmo. Mas obviamente, uma forma de tangibilizar, né? O vilão precisa ficar claro, quem é o herói, quem é o vilão, fica muito claro, mas ninguém sabe quem está por trás, porque ele usa essa máscara e tem essa questão da consciência, da pedagogia por trás disso. Ô, Daniel, isso aí é muito importante o que você falou, porque o canal, o meio digital é um canal para acontecer coisas muito piores para uma criança que, realmente, como você falou, tem muita gente do mal aí no mundo, né? Então, muitas das vezes a pessoa, por uma criança, não vai roubar dinheiro da criança, ela pode fazer coisa pior, né? Exatamente. Integridade física, emocional, mental. Então, realmente, esse livro, essa história, ela tem um poder enorme de proteger as crianças. Então, é muito interessante isso aí. Sim, eu tinha muito essa preocupação, né, de que a ameaça ela pudesse representar algo que precisa ser observado e respeitado, no sentido de que aquilo de fato pode trazer um problema de fato, né, e não antes a gente tinha aquela noção de que não, mas se tiver algum problema ele só, né, vai acessar alguma coisa aqui, não tem nada perigoso, assim. Tudo é perigoso, seus dados estão ali, né? O acesso ele pode ser escalado, a gente sabe disso, então os atacantes buscam através, né, de várias táticas e técnicas cada vez mais, né, ganhar acesso, escalar privilégio e fazer movimentação lateral. Então você vê como encapsular esse conhecimento, né, que é muito técnico para a criança. Tudo isso, assim, né, que eu venho estudando ao longo da minha carreira, no final do dia ele está um pouquinho em cada um dos personagens, e no Quebra-Senha ele está dessa forma, para representar a ameaça sem rosto que precisa ser encarada, né, com muito cuidado, porque de fato, cada vez mais o que a gente percebe é o impacto real na vida e no cotidiano de todo mundo, né? E esse ponto que você falou, esse acesso lateral, esse acesso começa aqui e expande, a gente teve ano passado, né, Daniel? Um funcionário de uma empresa de tecnologia que prestava serviço para a Pix, ele vendeu a senha dele, o acesso dele por R$10 mil, e através dali criou-se, o Pix parou no Brasil e teve prejuízo de milhões. Então, você vê um acesso, não, só deu a senha do funcionário. Olha isso, né? Com certeza. E assim, eu tenho certeza que a gente precisa debater e trazer o tema da segurança da informação cada vez mais, e aí sociedade de uma forma geral, não só empresas, porque a IA traz essa complexidade de um tema que vai ser cada vez mais escalável num ritmo que a gente não está preparado ainda. Então, se a gente não tiver bem os conceitos básicos muito sólidos, eu tenho certeza que a gente vai passar por mais problemas ainda. E até com base nisso, né, porque a IA ela acelera as coisas, Exato. Inclusive problemas. Aí eu queria te perguntar como pais e educadores podem usar o livro como ferramenta para ensinar segurança digital. Sim. Bem, você trouxe também um ponto importante, né, que tem escolas que estão cada vez mais próximas do cibernauta, né, e o Argolo a gente vem conversando com várias.
tivemos a sorte, né, da Augusto Marques adotar o Cibernauta como um livro paradidático, o que para a gente assim, é uma mensagem fantástica. E é Né? um orgulho também, Nossa, né? É um orgulho. demais, Muniz. Assim, desde o momento em que eu tive a ideia de escrever o livro, até passar por todo o processo que você sabe bem, por ser um autor, aquele processo solitário da escrita, e buscar ideias e referências, e um time que precisa ser um time multidisciplinar, né, no meu caso, porque tem muitas questões aqui que precisam ser muito respeitadas. A gente está falando com criança, tem que ter um cuidado adicional. Então, tudo isso foi sendo desenvolvido com muito cuidado, e chegar até agora e perceber pessoas que dedicam uma vida para a educação, enxergando o valor nessa ideia que aconteceu lá no dia 15 de maio do ano passado, como você falou, assim, é um orgulho imenso. Né? Eu estou muito feliz assim, com o caminho do Cibernauta e o quanto ele vem se expandindo e conectando. Né? Uma vez me perguntaram assim, qual era o meu sonho. O meu sonho é ver o Cibernauta sendo lido pelas crianças, não necessariamente uma criança que eu conheço. E saber que esse livro vai ser lido pelas crianças daquela escola, e eventualmente de outras que percebam o valor desse tema, uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Assim, eu percebo que a mensagem conectou, né? Que essa ideia é uma ideia que começou comigo, mas já não é mais uma ideia minha, é uma ideia que está espalhando por aí, conectando com as crianças. Eu acho que adultos, crianças, idosos, responsáveis, professores, vão se conectar ao livro sobre vieses diferentes. Né? Eu espero de verdade que isso aconteça cada vez mais pela importância do tema, mas eu acho que a criança vai se conectar ao livro através do viés gráfico. Né? Então a criança vai ver aquele herói, o cibernauta, né? Tem uma borboleta ali, tem um vilão, pô, quero me conectar com essa história, conhecer cada vez mais. Os pais vão se conectar através do sentido de que o filho vai, primeiro, né, voltar a ler, que é uma coisa que cada vez mais se perde. Ainda tem isso, ainda tem esse benefício. Essa questão de encostar no livro, né, o cheiro do livro, o toque do livro, é uma coisa muito importante. As escolas, obviamente, reforçam isso, mas isso aqui é diferente, né? Isso aqui é uma aventura, é uma forma de relação com o livro totalmente diferente, não obrigatória. Quando é obrigatória, você faz por prazer. Então, os pais, eles enxergando esse valor, né, através de uma mensagem que é super importante e atual para os filhos, mas os professores também com essa percepção de que tem poucos recursos disponíveis para abordar o tema de segurança. Né? Então, assim, se a criança se interessa pela questão gráfica e o tema do livro é algo que é importante e atual e vai me ajudar como escola a colocar um tema, né, para discussão, para debate e aprendizagem e desenvolvimento que é atual e que eu tenho pouco recurso disponível, o Cibernauta ele se coloca numa posição bem, acho, favorável nesse sentido. Pô, excelente, Daniel. A gente podia ficar aqui o dia inteiro falando que esse tema é rico demais. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, a gente já está chegando na reta final. Se uma criança ou família absorver apenas uma lição do livro, qual você acha que seria mais importante? O livro tem algumas camadas, né? Como eu falei, essa questão da equipe, toda essa questão de colaboração que é super importante nos dias atuais, o conhecimento de segurança. Mas eu acho que tem um propósito, né? Esse livro tem um propósito, né? Como eu falei, não é um livro que foi escrito somente com a intenção de que fosse uma aventura compartilhada com as pessoas. Existe um propósito muito claro no Cibernauta. Eu acho que se as pessoas que tiverem contato, e independente da forma como se relacionassem com o livro, se elas pudessem ter algum tipo de informação que fica mais, que seja melhor absorvida, eu diria que essa capacidade de desconfiar. Eu acho que na segurança tudo parte desse pressuposto de que não se deve se confiar em tudo e que aquilo que eventualmente não parece uma ameaça pode ser uma ameaça. Obviamente, ninguém precisa ser neurótico com isso. Eu acho que quanto mais conhecimento, mais preparado você está para lidar com esses temas de uma forma natural. Né? Então, quanto mais eu acho que se conhece de segurança e quanto mais novo a gente tem essa exposição, mais a gente consegue lidar de forma natural e também perceber os sinais que uma ameaça acaba impondo.
Então, eu acho que esse é o principal conhecimento assim, que está por trás do propósito do cibernauta, que é fazer com que a história, no final do dia, se transforme numa prática. A gente fala muito sobre isso, né? Segurança, existe uma área de segurança na empresa, existe alguém que eventualmente conheça mais de segurança e compartilha essa informação com outras pessoas. Mas a segurança só atinge seu objetivo de fato quando ela se torna rotina. É verdade. Né? Vira uma cultura natural, né? Exato. Então, assim, a gente sai de casa e naturalmente a gente tranca a porta. Alguém precisa ficar lembrando alguém o tempo todo, você tem que trancar a porta, tem que trancar a porta. As pessoas fazem isso de forma natural, que sabem que isso é algo que precisa ser feito. Eu acho que a segurança digital não pode fugir muito, né? O que a gente aprende no mundo físico, muitas das vezes serve também para o mundo digital. Então, ter essa capacidade de tratar o tema de forma natural, né? Desconfiar e colocar em prática no seu dia a dia, cada vez que você tiver algum tipo de contato que demande uma certa atenção, que você faça isso de uma forma natural, porque você já está preparado. Pô, excelente. Isso serve nesse mundo aí de fake news, nesse mundo aí de superficialidade, né, Daniel? Você desconfia e investiga. Então, não quer dizer, como você falou, que vai ficar neurótico. Pô, desconfia, investiga, e aí fazendo isso desde criança, com certeza a gente vai ter uma sociedade muito mais segura, né? Mais madura. Mais madura. Sobre o tema segurança, Daniel, é legal que você é um profissional que tem muita experiência com profundidade técnica e você abriu essa possibilidade de ajudar crianças, ajudar empresas, escolas. Sim. O que ainda não te perguntaram sobre esse tema, que você gostaria de complementar hoje aqui, aprofundar um outro tema, fica à vontade. A gente vem sendo bastante questionado, principalmente nas redes sociais, né? Ainda bem, as pessoas vão interagindo bastante, isso tem sido uma experiência muito legal. Mas, quando você falou, assim, eu voltei no tempo e lembrei quando eu pensei, né, na criação de personagens, mas também no título do livro. Título. O título do livro é O Cibernauta em A Super Senha Secreta. E eu tive muito cuidado em abordar, né, porque tecnicamente é um pleonasmo, né? Senha secreta é um pleonasmo. Se é senha, você parte do pressuposto que uma senha é secreta, né, que ela é segura e que só você sabe. Obviamente isso foi feito de propósito, né, para que já no título tivesse que despertasse um pouco essa curiosidade, mas senha não é secreta? Isso aqui é um erro do autor ou isso é uma provocação? É uma provocação no sentido de que muitas senhas não são secretas. É verdade. A gente tem o caso do Louvre, né, que ficou muito famoso, onde teve o assalto ao Louvre e depois descobriram, né, já tinha acontecido uma auditoria no Louvre, descobriram, avisaram, documentaram para o Louvre que a senha do CFTV do Louvre não poderia ser Louvre. E você vê como tem adulto que de fato não sabe como pôr uma senha, né, ou que não leva o tema com a seriedade devida, né? Então, assim, eu queria que o tema, né, super senha secreta, fosse provocativo nesse sentido. Nunca me perguntaram isso, sobre, mas espera aí, super senha secreta, assim, mas ninguém vai perceber isso aqui, sabe? E quando você falou isso, eu falei, bem, vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco mais do título do livro, que tem essa questão por trás. Interessante, é verdade. E até eu li hoje de manhã uma pesquisa antes de a gente começar esse nosso podcast. Sempre se fala, né, que o lado humano é a maior vulnerabilidade, né, o elo mais fraco. E tem estudos que falam que 95% das invasões tem um pouco ali de falta de conscientização, senha padrão que vem do roteador, dos equipamentos. Imagina, né, Daniel, a gente tem um instrumento aqui, de novo, você que chegou até o final aqui da gravação, agora ao vivo, ó, você tem um instrumento, uma arma contra problemas de segurança dentro da sua casa, dentro da sua escola, que você vai levar para a sociedade, se plantar desde o início. E como você bem falou, né, Daniel, é uma coisa que vai além da segurança digital. Você começa aqui para proteger as crianças de uma coisa muito maior. E você falou um negócio muito importante, quando a gente fala de assédio infantil, né, até a coisa mais séria, de estupro. A maioria dos casos é alguém ou da família, é um professor, alguém da confiança. é alguém da confiança. Então, se a criança ela aplicar isso aqui, pensando na super senha, mas com a história que é desconfia, você já vai proteger a criança de um montão de coisa, né, Daniel? Porque é comportamento. É comportamento. E o comportamento seguro, a gente fala muito isso, né, também. Uma criança que vai se desenvolver com um comportamento seguro,
naturalmente vai se tornar um profissional, um adulto seguro, né? Ou você acha que alguém é seguro em casa e não seguro na empresa ou vice-versa? Então acho que tem essa mensagem O comportamento poderosa. se repete, né? Exato, exato. E você acaba ecoando isso, né? É, Os filhos são, no final do dia, aprendem muito mais pelo exemplo dos pais do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que essa é a grande mensagem por trás. A gente, através de uma história, quase que sem perceber, as crianças vão mudar o comportamento. pô, muito bom, Daniel. Olha, eu vou te pedir aqui para deixar suas redes sociais. A gente fez já lançamento em livraria, teve lançamento aqui Sim, no Planetário, que sim, foi muito legal. maravilhoso. E você tem rede social. Queria que você deixasse aí para as pessoas. Eu estou com umas ideias aqui, eu até vou, no final, aqui trazer para você. Eu acho que dá para fazer uma série maneiraça, Sim, pensando aqui como editora, para ajudar pessoas. Imagina, o Cybernauta para líderes, o Cybernauta para professores. Dá para fazer um negócio maneiraço. Mas eu queria que sim. você convidasse a nossa audiência aí para as suas iniciativas, redes sociais. Fica à vontade. Bem, obrigado, pessoal, por ouvirem, participarem aqui com a gente dessa conversa. É sempre um prazer falar desse projeto. Eu estou aqui à disposição, vocês me acham fácil. No Instagram é @ocibernauta_. A gente tem um site também, que é ocibernauta.com.br, a gente compartilha um pouco da iniciativa. Eu estou no LinkedIn, também não é difícil me achar, Daniel Meirelles, com 2 L's. E, bem, Editora Brasport, Amazon, é muito fácil adquirir o livro e entrar em contato comigo, então estou à disposição aqui para falar a respeito. Muito bom. E aí, palestra também nas escolas, você tá receptivo também para combinar isso aí, Com né? certeza, assim, uma das coisas que a gente fala, né, eu e o Argolo, uma vez que somos os dois aí tocando o projeto, é que a gente precisa fazer com que o projeto chegue até as crianças. E se for para falar para uma ou para mais, contem com a gente. Em qualquer necessidade sobre o tema, a gente está aqui disposto para falar a respeito. Legal. Então fica a dica aí. Você querendo levar esse tema para sua escola, pode entrar em contato com o Daniel nas redes sociais, pode falar com a nossa equipe da Editora Brasport. Se for aqui no Rio de Janeiro, ele vai presencial, pode combinar. Se for em outra cidade, combina uma viagem ou mesmo um remoto aí, fazer uma Sim, palestra, né, um encontro com as crianças. E assim, Daniel, mais uma vez, a gente tem um orgulho enorme de ter lançado esse livro contigo. A gente percebe assim o comprometimento de vocês. Eu acho que a palavra é essa. Eu até sim. fiz semana passada um outro episódio aqui falando de maximalismo, um autor que foi referência aí, Ah, presidente da Band, criou a MTV, Vila Sésamo, e ele veio de São Paulo exclusivamente para o podcast. E a legal. gente viu lá um comprometimento muito grande dele, e hoje eu repito aqui para você, a nossa equipe também elogiou bastante o seu comprometimento, de toda a equipe que trabalhou no livro. A gente teve a revisão profissional, a diagramação, mas assim, o trabalho da equipe foi muito mais facilitado em Sim, função do comprometimento de vocês desde o início, mas também depois do livro. Então, queria sim. parabenizar aqui você e dizer que a gente está à sua disposição para o que você quiser aí contar com a Brasport, tá Ô, bom? Muniz, assim, a Brasport tornou esse sonho realidade. Eu sou muito grato por essa parceria. Tenho a sensação de que a gente tem muito mais coisas aqui para construir ao longo do tempo. Legal, meu amigo. Prazerzaço estar contigo Muito aqui. obrigado. E parabéns para você que chegou até o final aqui. Se você está ao vivo, se quiser fazer algum comentário, eu vou marcar o Daniel lá nas minhas redes, no LinkedIn, por exemplo, que a gente está transmitindo também. Mas se você está na Digital Edu, que é a plataforma aí que une o que há de melhor de conteúdo em tecnologia, liderança, gestão, você também pode colocar alguma observação lá. E lembra, fica combinado o nosso próximo encontro na próxima quinta-feira, 9 da manhã, com mais um autor referência aqui da Editora Brasport. Se você quer ouvir esse conteúdo de novo, encaminhar para as pessoas, você pode ir ou na Digital Edu se cadastrar, ou vai lá no Spotify, podcast Livros na Carreira. Esse episódio vai estar lá também nos próximos dias. Se você já está assistindo, não esquece de ver também os outros episódios e também dar sua avaliação lá para a nossa equipe. Parabéns para você que chegou até o final. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.